A vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Tô cantando aqui. Olá, Boa noite. Toque atendendo a pedidos. Boa noite. tudo bem? Vanderly, para poder abrir esta Mineiro, live. grande mineiro, Vanderly, Nossa, Belzontino. Belo Horizonte. Olha, como essas músicas, né, entraram no meu coração em finais de respiração aí na comuna, finais de orgasmo. Você sabe que eu tive uma experiência muito bonita com esse cara, né? Me conta. O Vanderly, eu comecei a usar muito as músicas, algumas músicas dele, né? 3 músicas eu comecei a usar muito nos meus grupos, um determinado tempo, e aí isso chegou ao conhecimento dele, né? Alguém falou para ele que eu tocava as músicas dele terapeuticamente dentro do meu grupo e que o trabalho era muito bonito, muito resolutivo. E aí ele ficou curioso e entrou em contato comigo. Ele me chamou, a gente conversou, falei do meu trabalho, falei que eu era fanzaço dele, que ele era uma pessoa, segundo o meu entendimento, né, eu achava ele uma pessoa com uma sensibilidade muito grande para fazer uma composição dessa, tão rica, né? E a gente criou ali uma amizade muito instantânea, né, muito rápida, né? E eu convidei ele para vir na comuna. E aí ele falou, olha, eu tenho alguns compromissos essa semana e na outra semana eu vou. Eu vou sim, aceito o teu convite, estarei aí, mas no dia seguinte dessa combinação, desse acerto, né, ele faleceu subitamente. Subitamente, ele teve uma síncope e eu fiquei chocado, nossa, eu fiquei chocado demais. E eu todas as vezes no salão que eu toco a música dele, eu ainda me emociono muito e sinto a presença dele, né? Olha só. É. O Vanderly, ele, igual você falou, ele é de Belo Horizonte, ele é mineiro, e ele, como toda pessoa que entra no mundo artístico, né, tem uma jornada duríssima, né? Quando ele começou realmente a bombar, a estourar, pouco depois ele faleceu. E as músicas dele realmente são a cara do trabalho. Então, né? São a cara do Tantra. Né? Eu acho que quem trabalha com Tantra e está ouvindo a gente aqui, fica aí a super dica do Nishoki para poder baixar lá no Spotify as músicas do Vanderly para integração, né, para os trabalhos de integração. Muito. Todo terapeuta tântrico deve conhecer essa música, porque ela é maravilhosa. Né? Ele tem uma Esperando Aviões. Todas eu conheci aí na comuna também. Né? Então, eu acho que para o trabalho de integração, quando a pessoa está naqueles momentos que o trabalho proporciona, seja numa meditação ativa, numa respiração ou na massagem tântrica, escutar o Vanderly ajuda, né, a passar pelo processo. Né? Eu fui testemunha ocular e sou até hoje, eu também utilizo muito. Né? Afinal de contas, como eu disse, eu sou cria do Nishoki, né? Nishoki e Evandro. Isso. Então, no Choque, a gente fez aquela live, e aquela live está reverberando aí. Que bom, né? Muitas pessoas mandaram mensagens para mim
falando, eu quero isso, quero isso, quero, convida ele, não. E aí você tinha deixado essa abertura no dia que a gente se encontrou, né? Você falou, olha, eu preciso ir, não me segura mais. A gente faz uma live, né? Então, eu acho que o método, o seu trabalho, né, realmente é um trabalho rico demais, um trabalho que transformador, transcendental, e realmente merece a gente voltar nesse assunto, voltar no método, e principalmente ter você mais um pouco, né, sua presença aqui no grupo, né? Então, esse bis também chegaram perguntas, outras perguntas, e aí, você está afim da gente do método, quer saber as perguntas ou você quer falar um outro assunto? Olha, eu estou livre e descompromissado. Você pode me perguntar o que você quiser, a pergunta do pessoal aí, vamos lá. Eu estou aqui disponível para você e para vocês, né? Use-me e abuse-me. Uai, online, no que for possível, a gente vai fazer. Então, uma das coisas e olha, vieram perguntas de pessoas de outras cidades, profissionais mais diversos, né? Assim, então, dentro do seu tempo aqui também, para não cansar muito, a gente vai desenvolvendo. Bom, uma das perguntas que você respondeu nosso último encontro foi sobre as disfunções sexuais, onde que você falou que acha que o seu método ganhou um impulso, né, por você ter este olhar para essas pessoas, né? Entrando nessa questão das disfunções sexuais, eu queria que você, dentro do olhar do Tantra e dentro desse olhar do seu método, falasse um pouquinho sobre o que é as disfunções. Eu tenho certeza que tem muito terapeuta aqui também, né? O que são essas disfunções nos homens, nas mulheres, e como que o seu método pode desenvolver, trabalhar essas disfunções. E aí depois eu conto uns casos também que eu já acompanhei algumas com o seu método. Certo. Então, ao longo do tempo da minha prática, das minhas práticas nos atendimentos, né, eu atendi durante muitos anos, alguns anos que eu não atendo mais, que eu não faço mais atendimentos individuais. A minha experiência hoje é apenas no grupo, né? Nos grupos aqui na comuna, já que eu só dou grupo aqui na comuna também. Mas, ao longo das minhas práticas, eu fui observando que os meus pacientes, meus clientes, ou como eu gosto de chamar, os meus interagentes, né? Eles começavam a descrever a cura dessas disfunções, né? Especificamente, o maior sucesso do método, a etiologia, a patologia mais resolutiva com o método, é a anorgasmia feminina. A falta de orgasmo. A anorgasmia é a falta de orgasmo. A pessoa tem dificuldades para chegar ao orgasmo, né? E aí eu comecei a observar e a pesquisar e fazer relações entre a anorgasmia e a anatomia clitoriana, né? Principalmente a anatomia clitoriana. E eu percebi que a anorgasmia, a falta de orgasmo, se deve por dois aspectos, né? O primeiro, mais comum, é hipotonia, a condição hipotônica do clitóris, a hipotonia clitoriana. É a falta de tônus, entende? O clitóris não tem tônus,
principalmente os clitóris muito diminutos, muito pequenininhos, né? Eu percebi que o método, quando o método é aplicado da forma correta, ele desenvolve o clitóris. Eu mesmo fiz uma pesquisa, fiz um laboratório comigo, com uma terapeuta, na época era minha terapeuta, fui treinada, fui formada por mim, porque eu comecei a me interessar nessa questão do tônus, se o homem melhoraria a sua condição eretiva com a massagem tântrica. E eu fiz um laboratório com essa terapeuta, eu fiz um laboratório durante um tempo, 2 anos mais ou menos, nós fizemos esse laboratório. E eu recebia muitas massagens, 2, 3 massagens semanais de longa duração. No começo, para pesquisar a questão da sustentação eretiva, as massagens duravam 1 hora, depois 1h30, depois 2 horas. Eu cheguei a 3 horas de duração, fazendo esse laboratório comigo, né? Recebendo uma massagem intensa, muito intensa, muito intensa. Porque eu levantei o seguinte aspecto, a seguinte questão. Bom, a gente está com uma musculatura do corpo, né? Bíceps, tríceps, deltoide, os músculos do braço, né? Estão hipotônicos, estão flácidos. O que a gente faz? Existem 2 caminhos. Primeiro, uma alimentação regulada, balanceada, que favoreça ao aumento da massa muscular. Segundo, exercício. A gente vai para a academia e malha exercícios direcionados para aumentar o tônus. E aí tem lá todo aquele processo, você vai para a academia, no começo você faz 5 movimentos, dá um tempinho, depois você faz mais 5, você faz 5, 7 repetições, né? E na medida que você vai melhorando o teu tônus, você vai aumentando essa intensidade, né? Você vai aumentando o peso é maior, você vai aumentando a quantidade de movimentos, também são maiores quantidades, e o teu músculo vai ganhando tônus, né? Se você tem uma alimentação específica também, que favoreça esse aumento de tônus, você vai ficar com um bíceps enorme, ele vai ficar hipertrófico, né? Você cria um hipertrofismo por uma carga dimensionada para aumentar esse volume. E eu comecei a me perguntar, será que isso é possível com um pênis? Né? E aí eu fiz um laboratório comigo. Sim, é possível. É possível. Tem uma coisa aí que é um mito, né? Essa coisa do treinamento, fizeram alguns... isso foi modismo durante alguns anos atrás, de você colocar uma toalha molhada no pênis, né? E fazer um movimento com os músculos, aqueles músculos, né, tendinosos, ligamentosos, que chama de pontuar masculino. Pontuar, né? Masculino. E muita gente fez isso, eu mesmo tentei fazer isso durante um tempo, mas eu vi que a massagem tântrica ela é altamente resolutiva, 2 sessões semanais com intervalo de 48 horas. E em 2 anos de prática, recebendo 2, às vezes, quando a terapeuta podia, nós fazíamos 3 sessões, com 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas de duração no meu linga, né? E eu fui observando, e aí eu tirava a medida, eu tirava a altura, eu tirava o diâmetro, né? E anotava num papel. E eu fui observando que sim, houve um aumento no tônus da condição eretiva do pênis.
E aí eu cheguei a aumentar o tamanho do meu pênis em 2 centímetros, em 2 anos. Acredite se quiser. É Olha lá que eu verdade. vou perguntar aí como é que ficou no total, hein? Hã? Brincadeira. Eu Não, falei que lá que alguém vai perguntar aí como é que ficou o total. pois Cuidado. é, pois é. Eu não revelo. Idade e tamanho, a gente não mexe com esse assunto. Isso é segredo, é segredo. Primeiro que não vão acreditar em mim, né? Já existe existem comentários, né? Porque eu acho que a informação vazou por minhas ex-mulheres, né? Eu já fui casado 5 vezes. Eu acredito que foram minhas ex-mulheres que vazaram essa informação, e isso me traz um pouco de complicação, né? Mas eu não Tá revelo, eu certo. não digo nem que sim, nem que não, eu fico em silêncio, isso é segredo. Isso vai. Você conta a experiência dos 2 centímetros e é o É, suficiente. Pronto. pronto, agora quantos centímetros tem, isso é segredo. E aí eu comecei uma segunda fase. Poxa, e se isso acontece com o pênis, né, com o linga, isso também acontece com o clitóris. E aí comecei a desenvolver um laboratório com algumas interagentes, clientes, algumas amigas também, e fui pesquisando. E realmente, inclusive, algumas meninas que fizeram esse laboratório comigo pediram para parar, porque, segundo elas, quando elas botavam o biquíni para ir para a praia, o clitóris ele ficava protuberante, ele ficava para fora, então fazia aquela marca no biquíni e que gerava um desconforto para elas, né? Então, e aí Olha só, pararam e com o tempo houve uma regressão, houve uma redução desse volume até uma condição aceitável, né? E aqui eu não vou falar, mas tem uma menina assistindo a gente aí que ela passou por esse desenvolvimento. Não vou falar quem é, mas ela está nos assistindo. Se ela, aham. se ela quiser dar o depoimento dela, tudo bem. Mas eu já vi que ela está aí nos assistindo, está ouvindo isso e com certeza ela sabe que eu estou falando dela. O clitóris fica enorme, ele fica gigantesco. E com uma sensibilidade, esse tipo de clitóris hipertrófico, ele é capaz de potencializar, de dinamizar muito a experiência orgástica, num nível que leva a pessoa a essa experiência que a gente preconiza, da transcendência. Essa Uhum. transcendência que é causada, na verdade, ela é fisiológica, ela é anatômica porque ela exige um trofismo da estrutura clitoriana e da estrutura peniana, tem que ser trófico. Então, havendo esse trofismo, a liberação das sensações e da experiência orgástica que aumenta o volume de ocitocina nos neurotransmissores, no cérebro, leva a pessoa a um estado muito expandido da percepção e da consciência. Entende? Então a Uhum. experiência fica muito mais rica, a experiência do êxtase, do hiperorgasmo, né? Eu agora, Uhum. no nesse módulo que passou, o módulo 2 da minha turma, o pessoal está ficando, uma parte da turma vai embora no domingo e alguns alunos ficam para um núcleo de trocas na segunda-feira. E nessa segunda-feira fui eu que conduzi. Mas eu propus aos alunos, olha, eu vou propor a vocês um laboratório. Eu vou mostrar para vocês a dinâmica do meu trabalho para vocês terem noção do que acontece. E aí eu peguei uma aluna da turma que ficou para participar do módulo de troca
que eu já tinha visto que ela tinha uma hipotonia clitoriana. Aham. Era um É que é clitóris, só. Uhum. era um clitóris pequeno e hipotônico. E os alunos ficaram, ela se despiu, deitou no colchonete, eu me posicionei e os alunos ficaram todos em volta. Acho que tinham mais, sei lá, 30, talvez 40 pessoas, não me lembro. Por aí, entre 30 e 40 alunos ficaram ali do meu lado assistindo. E eu fui falando para eles, olha, vocês podem observar que o clitóris é pequeno e é hipotônico. Então eu vou começar aqui uma série de manobras mostrando para vocês como tonificar um clitóris. Em uma sessão de 1h30. 1h30. E vamos ver vocês vão ver como é que vai ficar esse clitóris aqui em 1h30 de sessão, numa sessão planejada especificamente para essa orientação. Dar um trofismo para o clitóris, né, e potencializar através desse trofismo a experiência orgástica dela. Por quê? Porque eu quero no meu atendimento, eu falo sempre isso, eu falo no meu atendimento, eu quero dar para a Shakti 60 orgasmos no mínimo em 1h30 de sessão. E para eu dar 60 orgasmos para a Shakti, emendando um orgasmo no outro, né, aumentando o quantum, a intensidade da sensação e um contínuo para que o orgasmo se perpetue no tempo, né, eu preciso primeiro criar esse trofismo. Aí eu comecei as manobras. Ó, vamos lá. Aí eu comecei as manobras. Quando eu vi que o clitóris já tinha adquirido um tônus satisfatório suficiente para entrar com o vibrador, eu entrei com o vibrador. E aí fui mostrando para eles. Essa menina, em 1h30 de sessão, essa menina teve, não é brincadeira não, mais de 100 orgasmos. Porque eu fui contando para eles. Eu fui contando e fui mostrando, olha, lá vem um orgasmo, aí vinha um orgasmo. Eu disse, olha, está voltando aqui, vai chegar um outro orgasmo, aí outro orgasmo. E outro orgasmo. As ondas, né? As ondas, né? Eu mostrava para eles todos os sinais, todos os sinais. Quando o orgasmo saía pelo Vishuddha, olha, esse vai sair pelo Vishuddha. Aí ela fazia o movimento e realmente saía pelo Vishuddha, ou então pelo Shasrara. Olha, esse vai sair pelo Shasrara. Mostrando para eles a importância do terapeuta observar o movimento da energia. A Kundalini, ela faz um movimento de serpente, às vezes dá até para ver a cabecinha da cobra girando 360 graus no raro, ali no abdômen, e buscando a saída. Aí eu mostrava para eles, olha, a serpente está buscando a saída é para cima, ó, ela vai encontrar a saída, e aí há um movimento de uma expansão do tórax também, e mostrando para eles todo o protocolo, todo o procedimento e como era importante eles entrarem numa relação auspiciosa com o movimento da energia, porque é o que o terapeuta tântrico faz, né? Tirando essa modinha de falar que o terapeuta tântrico mexe com o genital, não mexe com o genital. Isso é uma deturpação de valores e um erro de interpretação no aprendizado dos terapeutas. Você não mexe com o genital, você mexe com a energia. Não mexe com o genital. O genital é o agente da energia. Pode ser potencializado, dinamizado com aqueles estímulos de pele, né, da sensitive, com as arranhaduras, com essa levantada que a gente dá aqui no peito, trazendo a energia aqui para o Vishuddha, né, ou aqui para a subclávica, aqui de um lado, do outro lado, né? O terapeuta tem que fazer esses movimentos, né?
E aí fui mostrando para ela, quando ela levantava as costas, que tinha que fazer a inversão da polaridade, colocar a outra mão nas costas. Isso tudo faz um somatório e adiciona, agrega valores energéticos ao trabalho, porque o que o terapeuta quer é levar a pessoa a um processo de supraconsciência, de consciência expandida, de sensibilidade expandida. Por isso que a gente fala que o Tantra ele é pluridimensional, ele é multidimensional. Por que ele é pluridimensional? Por que ele é multidimensional? Porque a consciência ela divaga e ela passeia por outros planos, por outras esferas, né? É um erro a gente falar que existem planos dentro de planos. Isso é didático. Isso é didático. Mas não existe dentro nem fora. Eu falo que é uma... Eu acho que essa dinâmica de entendimento, de compreensão é melhor. É como você procurar a frequência numa estação de rádio. O aparelho está ali. Ele está quietinho ali, mas se você ligar ele na tomada, se você apertar play lá, o botão, e for regulando a frequência, você vai achar um monte de frequência, um monte delas. Existem milhares e milhares e milhares e milhares de frequências no espectro universal, muitas frequências. Vamos considerar que cada frequência dessas seja um plano existencial, aonde é possível consciências. Nós ouvimos a voz porque foi feito um aparato, um aparelhamento eletrônico, e inclusive já existiram autores que fizeram pesquisas para associar as estações, as ondas de rádio, com a manifestação de vozes espirituais, né? Já existe essa pesquisa e inclusive ela foi realizada, né? Agora, você considera que no aparelho orgânico, no nosso organon, nós também temos botões dimensionais que acordam essa possibilidade da consciência penetrar. A consciência é a antena parabólica. Né? Que botões são esses? Na Shakti, na mulher, o clitóris. O clitóris inclusive, o taoísmo fala que o clitóris está ligado à pineal, né? Isso. Dentro do taoísmo. Exatamente. O clitóris ele tem inervações que o vinculam ao umbigo. Na subida dessa ramificação nervosa associada ao clitóris e ao pênis também, a glândula peniana, ela tem vinculações por alguma razão, não é à toa, por alguma razão, essa inervação passa pelo umbigo. Então, o umbigo... Por que as pessoas colocam uma moeda, uma pedrinha, né, de ônix no umbigo e colocam um esparadrapo? Não é? É uma defesa energética. Se é uma defesa energética, e as pessoas sabem que é uma defesa energética, é porque ali tem uma história ali, tem uma referência. Depois, essas inervações que saem do clitóris, saem do pênis, passam pelo umbigo, elas passam também pelos mamilos. Os mamilos também são antenas energéticas, também com sensibilidade. Eu fiz isso com os alunos aqui no dia, eu falei para eles assim, passa tua mão assim no mamilo, passa agora. E aí o pessoal começa, a pele de alguns se arrepiou, alguns, tá vendo? Isso é eletricidade. O clitóris é um dínamo, bioelétrico. O umbigo é um dínamo bioelétrico. Passa o teu dedo, a polpa digital do teu dedo no umbigo, você vai ver que é um dínamo bioelétrico. Passa no clitóris, no mamilo. A expansão da energia é imediata, entende? E isso vai para a percepção, aumenta a nossa percepção, expande a nossa consciência.
Mas isso não é dito, né, para as pessoas não sabem disso. Nós somos todos miseráveis, implorando migalhas afetivas dos outros, incapazes de promover de provocar a nossa própria afetividade com esse corpo maravilhoso, né? Que nos permite. Essa pessoa que você fez esse trabalho nela, que você viu que ela tinha um clitóris hipotônico, ela tinha características, por ter um clitóris hipotônico, de ser anorgásmica? Então, a descrição dela é que o orgasmo dela era fugaz, muito rápido e insatisfatório. E ela teve ali, na presença de 40 alunos que foram testemunha desse evento, ela teve 100 orgasmos emendando um no outro, ondas orgásticas incríveis, uma incrível transcendência. Aí vem as descrições que o chakra coronário, né, o Sahasrara, se abriu e ela começou a enxergar uma luz dourada, maravilhosa, se deslumbrando. Ela riu, ela chorou, né? Tudo aquilo que você conhece também, né, Mox? Eu estou falando, eu não estou falando isso para você, que eu sei que você sabe disso, né? Mas eu estou falando para essas 137 pessoas que estão nos assistindo, aí que vale a pena. Porque a gente começou a falar sobre as disfunções, aí você começou a falar sobre, né, essa questão Eu já vi isso muito também. Às vezes as mulheres... Olha, me choque, eu quero te contar um caso, porque é um caso que eu nunca vi até então. Eu queria até mesmo que fosse uma pergunta. Eu comecei a atender uma mulher que ela não tinha ela não gostava de ser tocada, e na genital, só de encostar o dedo assim, ela sentia aquelas dores, né? Ai, tá doendo, tá doendo. E, pô, a sessão foi acontecendo, ela voltou outras sessões. Na terceira sessão, ela já estava suportando o bullet. Aí, ó. Ótimo. Aí a coisa foi evoluindo. Quando foi na quinta sessão, eu estava fazendo a massagem nela, então ela puxou totalmente, né, o meu dedo, e ali começou aquele movimento, assim, uma temperatura altíssima ali dentro, e aí ela puxou, fisgou, e aí eu falei, bom, é ponto G, não tem jeito. Aí fui fazer o ponto G nela, aí, o Nichol, ela teve uma ejaculação igual aquelas dos points que a Timoda fazia, assim, sabe? Aquela ejaculação mesmo. E aí eu já tinha explicado para ela desde o início. Ela, mas o que é isso? Ele foi saindo. Saiu bastante. Bom, aí a sessão foi chegando ao fim, mas a ejaculação não parou no choque. Por quê? Veio a integração e aí ela continuou. E teve espasmos de ejaculação e ela ficou 15, 20 minutos de integração e esguichando e parando. Isso eu não tinha visto ainda. Porque assim, é o trofismo. Eu tinha visto. Trofismo dos músculos, né? Músculos hipertróficos. Mas a ejaculação continuar esguichando assim, parando, esguichando. Não foi uma ejaculação e acabou. Ela ficou a integração toda, assim. Eu tive uma interagente que ela ficou ejaculando ainda, mesmo depois com a roupa. A calça dela ficou molhada. Ela foi para casa com a calça molhada, porque fica espasmodicando, né? Os músculos ejaculadores, eles ficam espasmodicando. E aí vai saindo. Você sabe que eu já fiz um... Ela falou assim, o que eu faço? Aí eu falei, já tinha dado a integração, ela falou, eu tenho que ir embora. O que eu faço? Eu falei com ela, vem cá. Aí levei ela para o banho, né? Chega, ver se tem mais alguma coisa aí.
E realmente, então, isso acontece, né? Porque eu fiquei muito impressionada com isso. Não tinha acontecido comigo ainda isso, não. Eu fiz um laboratório com uma menina lá de São José dos Campos, há muitos anos atrás. Eu vou te falar que foi há, sei lá, 30 anos atrás. Eu fiz esse laboratório com essa menina. Ela veio com uma queixa de anorgasmia, né? Que ela tinha segundo ela, uma insensibilidade genital e não conseguia chegar ao orgasmo. Às vezes ela sentia que ia na direção do orgasmo, mas a sensação nunca se completava, né? E aí ela fez um desenvolvimento comigo e logo na primeira sessão ela já teve orgasmos, né? Mas aí eu fiz um trabalho de pesquisa com ela, porque eu percebi que ela tinha uma capacidade muito boa ejaculatória, né? E aí eu fiz uma pesquisa com ela, que estimulei o processo ejaculatório dela, chamei um assistente, num dos atendimentos, eu chamei um assistente para me ajudar, enquanto eu fazia massagem. Ela ejaculava o tempo todo, ela não parava de ejacular, 1h30 de sessão. 1h30 de sessão e essa mulher ejaculando. Mas ela molhava a minha sala inteira, o chão da minha sala, porque aquele líquido, ele escorria para fora do colchonete e ali ia para o chão. E aí eu chamei um assistente, um aluno meu para ser meu assistente, e para me ajudar. Peguei um balde, peguei um pano limpo, né? E na medida que ela ia ejaculando, ele ia absorvendo esse líquido com um pano e torcendo num balde. Certo. Nesse balde. Em 1h30 de sessão, essa menina ejaculou 7 litros, porque o balde ele cabia 7 litros. Ela encheu o balde até o líquido transbordar e não dava mais. Foram mais de 7 litros, mas ela encheu um balde de 7 litros. E aí eu fiquei encasquecado, né? Poxa, mas como é possível uma pessoa ejacular 7 litros? São 7 litros, são 7 quilos do corpo, né? Pelo amor de Deus. E eu olhava o biotipo dela, o biótipo, e ela não aparentava ter perdido 7 quilos. Porque se uma pessoa entra num peso e perde 7 quilos numa sessão, você consegue observar, né, que a pessoa perdeu um peso aqui, né, considerável. Na próxima sessão nós fizemos a mesma coisa. Marcamos a próxima sessão 15, 20 dias depois, não lembro. Ela veio para a sessão, o aluno, o meu assistente também estava lá, e começamos 1h30 de estímulo. Ela ejaculava, e antes da sessão, eu levei uma balança e ela se pesou antes da sessão. E depois da sessão, ela perdeu os mesmos 7 litros de líquido que saíram no corpo dela. Quer dizer, tinha que dar uma diferença de 7 quilos no peso, né? Olha, deu uma diferença de 500 gramas, 600 gramas, 500 e pouco, 600 gramas. E eu fiquei, cara, essa menina perdeu 7 litros de água, 7 quilos. Por que essa diferença? E aí, nas mulheres que tinham essa capacidade ejaculatória, eu comecei a fazer isso, pesar antes, pesar depois. Uhum. E me dediquei a uma pesquisa e cheguei à seguinte conclusão. Pasme, esse líquido que sai, não sai do corpo da pessoa. Ele é uma reação alquímica decorrente do orgasmo. Eu não sei se tem por aí nos assistindo algum terapeuta haitiano,
porque o Reich tocou esse mesmo ponto na pesquisa dele sobre o orgone. O Reich identificou que a experiência orgástica ela aumenta 30% da umidade relativa do ar no entorno do fenômeno orgástico. Ou seja, se você está num quarto e você pode observar na tua sala de atendimento, observa que a pessoa que tem muitos orgasmos, as chakras, as mulheres que têm muito orgasmo e tem um atrás do outro, dá uma olhadinha na tua janela. Ela fica toda embaçada, né? Eu, no começo, eu achava, a Érica falando, as paredes suam mesmo, O teto, suam. dá bolinha de água no teto, assim, ó. É. O Reich, na época do Reich, o Reich não poderia imaginar que a experiência da potencialização do orgone chegasse nesse nível que nós vemos hoje com a experiência tântrica. Naquela época não existia isso, na década de 60. Entende? E eu vejo que no começo, quando eu comecei há 35 anos atrás, a minha dificuldade com a experiência orgástica das mulheres, e eu vou te falar que eu já tinha uma experiência, não era igual a hoje. Houve uma evolução, está havendo uma evolução, que é o que eu falo, eu faço uma apologia àquela tese lá do milésimo macaco, né? Sabe? Do milésimo macaco ser o gatilho que iria evolucionar a espécie dos macacos, né? Quando um grupo começa a repetir um comportamento, outros grupos que não estão em contato, que só para quem está ouvindo, né, do macaco, eles também começam a reproduzir aquele mesmo comportamento, mesmo sem estarem interagindo. Exatamente. Aí, quando atinge o milésimo... É o que nós estamos fazendo com a espécie humana, evolucionando a experiência orgástica de homens e mulheres. Eu acredito que nós vamos chegar num momento, esse número aí, o milésimo, é metafórico, né? É um indicativo de um número determinado que será determinante para evolucionar a espécie, não que seja exatamente o milésimo. Mas, sei lá, quando tiver aí 1 milhão de seres humanos que passaram pela experiência do hiperorgasmo, da expansão da supraconsciência, eu acho que a gente vai dar um salto quântico para evolucionar a nossa espécie. Então, nós estamos falando de um trabalho de desenvolvimento que vai muito além do que a gente pode imaginar de uma localização meramente genital. Não é isso. A gente está mexendo com DNA. Entende? A gente está reprogramando o DNA da espécie humana. E quando a gente alcançar esse número, as crianças nascerão orgásticas. Entende? Elas já vão nascer com esse DNA potencializador da experiência orgástica, da sensibilidade da sensitive, da bioeliticidade, da expansão da consciência num nível maravilhoso que só quem conheceu e já passou pela nossa técnica, através de sei lá, 5 mil terapeutas que hoje estão aí atuando, né? E eu acho que a gente vai dar um salto quântico aí na humanidade, viu? Tomara, né?
Para quem está ouvindo e não é terapeuta, ou alguma mulher que não. Porque acontece muito isso, né, Michó? Que às vezes a gente vai atender as mulheres e elas não se conhecem, né? Então, elas nem sabem o que é isso. Então, esse orgasmo feminino, às vezes a mulher tem que entender que ela sente uma sensação próxima, parecida com a sensação do xixi, quando ela está sendo tocada ali, e que aquilo ali, essa ejaculação não é necessariamente a ejaculação igual a do homem, para quem não conhece, para quem está ouvindo a gente aqui não conhece. É um líquido, ele é inodor, ele é incolor, né, choque, e ele tem esse volume, pode ter um volume variado, 200 ml, 7 litros, aí depende de cada pessoa, e ele é um canal de excreção também, né, Michó? Que ali, quando a pessoa libera, ela também está mexendo nas águas dela. Isso. No seu inconsciente, né? Há um movimento, e a massagem leva a pessoa a isso, né? A esse aspecto lunar, de você trabalhar muitas questões do inconsciente que vem à tona. Eu falo para as pessoas, tanto os alunos que têm essa experiência aqui no grupo, né? Você sabe que são grupos aqui com 90 alunos, né, que eu tenho na formação em terapêutica tântrica aqui na Comuna, 90 pessoas tendo essa experiência orgástica dentro desse salão. Traz um substrato muito grande de volumes de informações inconscientes, de mecanismos de respostas resolutivos ou de questionamentos que vão dar chaves de compreensão. Só que eu não faço psicologia, não é a minha área. E eu acho muito importante o terapeuta tântrico ter também esse conjunto de outros profissionais que vão também colaborar e de uma forma integrativa, né? Não só psicólogos, psicanalistas, eu tenho muitos amigos psicanalistas e alguns interagentes, algumas pessoas que passam aqui, eu indico, olha, procura esse meu amigo, ele é psicanalista e ele conhece o meu trabalho. Ele desenvolveu uma metodologia, uma linha de contribuição para te dar um entendimento, porque eu não vou te dar. Eu não vou te dar porque não é a minha área, então eu posso cometer algum erro ou falar alguma besteira, né? O meu negócio é orgasmo. Isso eu sei. Agora... E tem hoje, pelo menos eu recebo muitas pessoas encaminhadas por psicólogos, por psiquiatras, por urologista. É engraçado. Hoje eu percebo já essa evolução que você está falando, essa expansão de consciência por meio de respostas do corpo, eu já percebo acontecendo, assim, em muitos casos, né? Sim. A gente está com uma pergunta aqui para você, que a gente está falando do orgasmo, mas é o seguinte, como que você define o Tantra? É uma ciência, é um remédio, é um entretenimento, uma filosofia? E quais os benefícios que essa prática pode proporcionar? Então, eu entendo o Tantra num tríplice aspecto que se integram numa roda. Filosofia, ciência e a parte prática, né? A parte prática no nosso desenvolvimento, né? O nosso desenvolvimento é prática diária, nós estamos desenvolvendo diariamente, por isso que o Tantra tem essa característica de ser comportamental, porque ser comportamental envolve o skier, né? Skier, ciência, né? Em grego, skier. A ciência, o nosso cotidiano da vida, ela está evolucionando o nosso saber. Todo dia a gente aprende alguma coisa. A gente aprende uma coisa nova todo dia, né?
todo dia. Uhum. Então, a filosofia é que esse aprendizado que nos dá um entendimento do que é a vida, o que é a vida para mim, né? Eu sou muito prático com relação a essa interpretação da vida. A vida é um fenômeno biológico, ponto. Enquanto nós estamos aqui, a vida é um fenômeno biológico que sofre a intervenção também de fenômenos psíquicos, né? Há uma inter-relação entre as nossas questões emocionais que tem variações aí entre as sensações físicas e as interpretações mentais, né? E aí sai aquela profusão, aquela emanação de emoções, de sentimentos, as facilidades que a gente tem com alguns pensamentos, né? Alguns pensamentos que provocam sentimentos a gente, alguns sentimentos positivos, muitos sentimentos negativos gerados pelos pensamentos. E a interpretação do fenômeno da vida sobre a gente, o frio, o calor, né? A gente reage, a gente responde também. Fica mais introspectivo no frio, fica mais introspectivo no calor, a gente se abre mais. Então, o meio também impulsiona a gente a essa evolução de olhar para fora e olhar para dentro. A gente está o tempo todo fazendo esses movimentos, né? Então, a Psara falou aí, Tantra é vida. Eu acho que o Tantra é a vida mesmo, é a vida em todos os aspectos da ciência, né, da filosofia. Eu também idealizo o Tantra. Eu acho que o Tantra precisa de um freio, sabe? Tem que ter um freno, tem que existir uma frenagem no Tantra, tem que existir um limite que reduza a influência do nosso ego, né? Porque o terapeuta tântrico ele fica muito empoderado, sabe? Essa coisa de você dar orgasmo para as pessoas, né? Eu vejo muitos terapeutas se perderem com isso, né? Se não tiver a questão religiosa, sabe? Presença de Deus. Eu faço aqui a minha versão tântrica do método que eu desenvolvi. Você vai encontrar aqui na comuna muito a presença de Deus no trabalho. 90 pessoas mexendo no genital. Se você não tiver uma consistência espiritual, espiritualizada para esse trabalho, isso vai virar suruba. Isso vai virar putaria, sabe? Então, tem que pegar essa experiência transcendental e dar uma conotação mística, dar uma conotação... Eu puxo muito a presença dos ancestrais, a presença dos antepassados. Por que isso é importante? Qual a relação entre a experiência orgástica e a espiritualidade? É através do impulso orgástico que os seres espirituais nascem nesse planeta. Então, a espiritualidade, ela também pesquisa, ela valoriza muito a questão da pesquisa, e eu vou te dizer que a espiritualidade acompanha de perto o desenvolvimento do nosso trabalho. Porque um orgasmo espiritualizado representa uma frequência potencializada pro espiritual, não pro primitivo, como o sexo normótico convencional que vai pro primitivo, né? Então você tem uma experiência orgástica espiritualizada que permite que espíritos mais evoluídos reencarnem. Entende? Se você faz uma sessão... Hã? O orgasmo é um trampolim apenas. Pois é. Se você cria essa consistência espiritual da experiência, que o orgasmo seja uma... E aí muitos terapeutas sabem que é possível levar essa condição espiritual também dentro do seu atendimento de trabalho, se o terapeuta reverbera nessa condição. Ele vai permitir que aquele corpo,
aquele organon se abra para um espírito mais evoluído. E aí a gente vai melhorar a questão ética, a questão moral na Terra. Não serão tantos seres primitivos, espíritos primitivos que vão encarnar nesse planeta, né? Então, a importância do terapeuta não levar tanto para uma consistência mais sexual, apesar de que todos somos seres humanos, né? Nós temos também a nossa necessidade. Eu não superei isso, eu não ultrapassei ainda a dimensão da minha condição sexual. Eu sou homem, também não quero deixar de ser, por isso que eu abomino essa coisa das pessoas rotularem de guru, o guru do sexo, o de choque é mestre. Eu não sou mestre e nem quero ser. Eu quero ser humano, mesmo porque eu ainda estou no desenvolvimento da minha pesquisa, sabe? Eu ainda estou fazendo meu laboratório com relação ao meu trabalho, ao meu método, a contribuição que o meu método pode dar para essa humanidade, e eu quero pesquisar principalmente aquelas pessoas que têm o transtorno obsessivo-compulsivo. Eu recebo diariamente reclamação de terapeuta falando: Nishok, como é que a gente afasta os compulsivos, obsessivos, como é que a gente faz isso? E eu falo para eles: manda aqui para a comuna, porque eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar essas pessoas, né? E não adianta a gente negar. Se essas pessoas vêm para o terapeuta ele precisa perder os medos, sabe? E adquirir a habilidade e a capacidade de lidar, porque se a pessoa procura, porque ela ela tem um comportamento obsessivo-compulsivo dentro da sessão, porque ela não aprendeu a ser de outra forma. Ninguém ensinou, a mãe não ensinou, os colegas não ensinaram, as mulheres, as amantes não ensinaram, ninguém ensinou. Quem é que vai ensinar os obsessivos compulsivos sexuais a ultrapassar a dimensão da sua dificuldade pessoal? Entende? Você está falando aí do Tantra ser uma filosofia, tem uma pergunta aqui de um filósofo clínico que tem a ver com isso aí que você está falando, e ele pergunta o seguinte: a massagem tântrica, posso assim falar, que desperta o lado direito do nosso cérebro, que ele assistiu a sua palestra, enquanto o esquerdo seria o campo das adicções. Aí ele pergunta: o campo esquerdo seria o campo das adicções dos nossos vícios? Sim, seriam. Olha só, por que eu falo que é muito importante, é essencialmente importante, que a pessoa que entra no nosso método para aprender, para experimentar, ela fique numa condição absolutamente passiva. Numa sessão, o ideal é que o interagente fique numa passividade absoluta. E aí alguns terapeutas falam assim: mas isso é impossível, ficar impassível, né? Ficar imóvel numa sessão de massagem, porque os movimentos vêm. Então, aí eu recomendo a leitura de um livro do Osho, Tantra, a Suprema Compreensão, aonde o Osho descreve um poema, são sutras, né, de um mestre tântrico, Tilopa, escreveu uma poesia para Naropa, a canção de Mahamudra, e ele fala exatamente isso, da diferença entre ação e movimento. A ação é intrínseca. É claro que o hiperorgasmo vai provocar todo um conjunto de ações de expansão de uma energia muito forte. A pessoa vai espasmodicar, mas essa espasmodicação ela vem de dentro para fora, ela não vai de fora para dentro. O que é de fora para dentro? São os movimentos gerados pela mente. Entende? O movimento, por exemplo, que reproduz o ato sexual, que é
relativamente comum, né? Você está dentro da sessão, aí a pessoa começa a fazer aqueles movimentos pélvicos, né? Uhum. Aquilo é um condicionamento comportamental gerado pelos movimentos, é um estímulo, é um ato reflexo de uma memória do sexo, né? Parece que ele está penetrando, né? Esse movimento ele deve ser inibido. Ele vai ser inibido para que as ações sinestésicas aconteçam. Essas ações sinestésicas, elas não têm origem no hemisfério direito cerebral. Elas são provocadas pela intenção, pelo desejo, e a intenção e o desejo, eles estão no hemisfério esquerdo, racional, lógico. A pessoa quer alguma coisa, ela quer chegar num lugar. O hemisfério direito sabe que não existe um lugar, existe o todo, né? Existe uma vacuidade que leva a pessoa a uma experiência de êxtase, na qual ela não consegue nem referenciar. Quem passa pela experiência do orgasmo e depois sai, e você pergunta assim, o que aconteceu? E a pessoa fala, olha, eu não sei explicar. Por quê? Porque não sabe explicar, porque não foi para o hemisfério das palavras, da lógica, da linguagem, da comunicação. Né? É só para decorar, não é para entender, né? Então o nosso amigo está corretíssimo, ele está corretíssimo, porque o hemisfério esquerdo do conhecimento, né, ele faz todas as adicções do saber, ele é um acumulador, ele vai adicionando saber, ele vai condicionando saber, ele vai referenciando o saber. Isso é muito bom e é necessário. A gente tem que saber o tempo de cozimento do arroz, a gente tem que saber o tempo de cozimento do feijão. Tu vai botar feijão numa panela de pressão, você sabe que aquilo ali vai cozinhar, se você deixou de molho, vai cozinhar em 20 minutos. Essa lógica tem aplicação. Mas se então você... tem essa compulsão que essa pessoa te perguntou aí, ela é toda construída junto também com esse conjunto de informações. Exatamente. O trabalho com o Tantra, ele cria... Eu vejo alguns terapeutas falando assim, o Tantra mata o ego. Não, ninguém mata ego. Para você matar um ego, você vai ter que criar um ego matador de egos. Né? Você vai, eu matei todos os egos. Beleza, você criou um ego muito forte, capaz de matar os outros egos. Mas ainda assim um ego. Ninguém vive aqui sem ego, né? Agora, a gente pode criar, por exemplo, eu falo, cara, cria um ego observador. Cria um ego observador. Observa as coisas. É um trabalho que eu faço aqui na comuna com os meus residentes, né? O Eagle Eyes, né? Eagle Eyes, olhos de águia, né? A águia ela fica lá, sei lá, 1000 metros de altura, muito longe. Ela enxerga um ratinho desse tamaninho aqui, ó. E se você for levar isso para a aeronáutica, né, como é que faz para uma águia descer numa velocidade alucinante? Qual é a velocidade de aproximação? Qual é o ângulo de aproximação? Qual é a posição do sol atrás dela? Porque se o sol estiver atrás dela e projetar uma sombra lá embaixo, se o ratinho ver a sombra, ele vai fugir, ela perde o rato. É um cálculo, precisaria de um computador daqueles lá do Vale do Silício para calcular essa informação para a águia, mas ela faz isso. Ela não raciocina, está tudo lá naquele hemisfério da percepção, da sensibilidade, e nós também temos esse cérebro, entende? Mas se você pensar que o nosso comportamento, muitas vezes é um comportamento burro, não é um comportamento inteligente, não que seja uma inteligência associada à racionalidade, mesmo que possa ser também.
Mas se a pessoa canalizar a sua existência mais para a intuição, mais para a percepção extrasensorial, sabe, de você sentir, quanta gente não tem essa percepção, falar, amiga, eu liguei para você porque hoje eu pensei tanto em você, tá tudo bem com você? E ela fala assim, não, eu estou muito aflitiva porque meu filho foi hospitalizado, fala, eu estava sentindo aqui, eu fiquei com muita vontade de ligar para você. Isso é uma percepção de alma, de hemisfério direito cerebral, sabe? Já pensou se a nossa raça humana pensasse, né? Sentindo? Muita gente fala coisa que não sente o que falou. Peraí, o que você falou? Sente isso que você falou. Aí a pessoa, não coloquei bem, né, essa situação. Resolveria muitos conflitos, né? Uma outra pergunta. Esse método pode auxiliar em bloqueios relativos a traumas de abuso sexual? Com certeza, com certeza. Olha, isso é uma tese, tá? Eu não posso fazer uma afirmação categórica. Isso é baseado na minha observação e na experiência de laboratório dentro dos meus atendimentos. É muito comum aqui na comuna os alunos que chegam, e são muitos, tá? E são homens e mulheres, tá? Que passam por situações de abuso. Já contei minha história aqui, eu mesmo fui abusado quando eu tinha 12 anos. E muitos alunos passam aqui e se curam. Eles dão esse depoimento. Eles dão esse depoimento de que... E aí, como é que está a tua história com o abuso? Eu falei, olha, no choque, eu lembro disso, assim, como se isso fosse um personagem de um filme que eu tivesse visto alguns anos atrás. Eu não me identifico mais com isso. Isso não tem... essa lembrança dessa forma não me traz dor, não me traz sofrimento. Isso não me atrapalha nos meus relacionamentos. Por quê? Então, e aí tem uma particularidade importante dentro da fisiologia e da anatomia, isso chama-se ato reflexo, tá? Você coloca a tua mão numa chapa quente e queima a mão fica queimada, você vai ficar aí 3 semanas, 4 semanas passando remédio, né, tomando anti-inflamatório, você queimou a mão na chapa. Da próxima vez vai ser instintivo. Qualquer coisa, qualquer superfície que você remeta a essa possibilidade de você queimar a mão, você tira a mão rapidamente, muito mais rápido do que o ato pensado. O ato reflexo ele é muito mais rápido do que o ato pensado. Né? Por quê? Porque você arquivou na memória do teu corpo, você arquivou a informação de que aquilo ali pode te machucar, pode te ferir. E antes que você pense a respeito, o teu corpo responde te protegendo. Eu falei da queimadura, mas atravessar uma rua, sabe? Situações de risco vão produzir esse ato reflexo. O ato reflexo, ele precisa ser muito rápido. Então, aonde é que o ato reflexo fica instalado no nosso corpo? Nas placas motoras, que são... As placas motoras, elas são uma combinação de tecidos, né? Você vê ali tecido cartilaginoso, né? Você vê aquelas fibras que a partir da placa motora, elas penetram, elas se vinculam à face e à lata. A placa motora, ela tem células especializadas que despertam essa reação reflexa, sabe, eminente e rápida, sabe?
Isso é um mecanismo de defesa que o nosso corpo desenvolveu, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu te perguntou sobre o trauma. Ah, o Eu te trauma. Ah, perguntei beleza. sobre o trauma. O trauma, se o método ajuda, Isso, se o isso. método ajuda É, nessa questão dos traumas, né? A é. curar traumas, não só usar a palavra Exato. curar, mas a lidar com O, essa hi- questão do trauma. o hiperorgasmo, ele faz uma raspagem, ele faz uma curetagem nas placas motoras. Primeiro, porque de onde vem o orgasmo? O orgasmo vem do músculo. O orgasmo é um fenômeno neuromuscular. De carga, né? Que parte específica do músculo libera o orgasmo? As mitocôndrias. As mitocôndrias, né? Só que o músculo, ele se habituou a fazer movimentos isométricos. Todas as vezes, todos os movimentos que a gente faz são movimentos isométricos, né? A gente tem que criar uma dinâmica isométrica do músculo para que a musculatura antagônica funcione. Você, para dobrar o braço, uma parte dos teus músculos tem que se contrair, mas os músculos antagônicos precisam relaxar para permitir o movimento. Então, é uma cadeia muscular com uma sabedoria impressionante, impressionante. Uhum, A sabedoria dos uhum. nossos músculos. E são essas organelas, as mitocôndrias, que liberam a energia orgástica, que no ser humano normótico são poucos grupos musculares, né? Basicamente a musculatura do quadríceps só que libera. Por isso que o orgasmo é muito pequeno e insatisfatório, é muito rápido e insatisfatório, porque a reserva, ele vai buscar energia de onde a gente aprendeu, né? Que é da musculatura do quadríceps, né? Essa E musculatura da também coxa. essa amplificação, né, o êxtase faz virar a chave. Quando a pessoa entra no estado de êxtase também, ela vira a chavinha, né? Pois é. Algumas pessoas desenvolveram a capacidade, olha só que intuitivo, né? Algumas pessoas no momento do orgasmo, elas têm uma compulsão para passar a mão no bumbum, né? No glúteo, porque o corpo sabe que o glúteo é um grande reservatório de energia, e isso potencializa, sobe, a gente faz um upgrade, né? Pegou a energia do glúteo, ele sobe. Só que na experiência do Tantra, o que a gente faz? A gente liga todos os músculos à experiência somática que leva ao êxtase e ao orgasmo. Eu mostrei aqui para os alunos essa menina que teve essa sequência aí de 100 orgasmos aqui na turma, no segundo módulo. Eu mostrava para os alunos, olha o que ela está fazendo com o pé. Esse movimento de recolher os dedos para dentro, para baixo, e esticar os pés para baixo é o que a gente chama de arco reflexo, é arco reflexo podal. Então ela estava tendo orgasmo, mas o corpo dela pegou até dos dedinhos do pé, ela estava pegando, ela estava usando as organelas até dos músculos do pé. Entende? Os braços dela estavam rígidos, assim, duro, todo o corpo duro. E eu falei para os alunos, olha, percebe, o corpo dela está usando todos os músculos na experiência somática do orgasmo. É maravilhoso, né? Isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que aprender a fazer isso, né? Como que existe, o corpo tem uma sabedoria própria, uma sabedoria intrínseca, né? Isso. Como que o padrão comportamental de fuga do prazer pode ser diferente desse padrão do enrijecimento da musculatura? O que é a sabedoria do corpo e o que não é, o que é a fuga?
Olha, eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito de dar, porque eu gosto muito de pesquisar as coisas, né? Eu sou muito questionador. Então, eu queria saber, inclusive eu estou escrevendo um livro, né, chamado A Matriarca, para eu passar essa experiência, como seria viver numa sociedade matriarcal, né? Porque a gente fala de sociedade matriarcal, mas a gente não tem ideia do que seja isso, né? Então, a gente analisa a sexualidade humana com base na nossa sociedade. Então, Aham, a sexologia interpreta a sexualidade da nossa sociedade, da nossa condição social. Mas, se você for lá numa tribo, lá no Alto Xingu, no Amazonas, no meio da floresta, naquela tribo de índios que não foi corrompida pela nossa sociedade neurótica, né, esquizofrênica, o que você vai ver? Você vai ver os índiozinhos, as crianças nuas, andando na tribo, você vai ver pais e mães dessas crianças que não têm esse rótulo. Não existe pai. Uma criança índia, ela não fala mãe, pai, isso não existe. A mãe tem um nome, o pai tem um nome, entende? Eles chamam, uhum, os pais chamam a criança pelo nome, a criança chama os pais pelo nome, não chama de pai e mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe, o papel de pai e mãe é determinado pela tribo. A tribo é que cuida da criança. Então a Índia está lá, ela está amamentando uma criança, o outro seio está livre, vem outra criança e mama. Não precisa ser filho congênito, né? Qualquer criança mama em qualquer peito, entende? Eles dormem na uhum, rede e a criança escolhe a rede que ele quer dormir. Isso é uma sociedade livre, não neurotizada pela nossa sociedade. Então as uhum, crianças vão com os adultos lá no Rio. A criança, o menino, desde pequeno, desde sempre, viu os genitais do menino, sabe o que é uma vagina. Ele viu vagina a vida inteira, viu seio a vida inteira, entende? Isso não gera naquela criança os movimentos constritivos, supressivos, repressores do comportamento. O comportamento é livre. Essa criança, esse menino, vai ter um outro tipo de relação, de respeito, de amizade. Eles são irmãos, entende? Pode ser que mais tarde surja uma emoção, um sentimento, mas não é um casamento, sabe? Ele não vai criar um elo que vai proibir ele de uma série de conjunturas, de fatores comportamentais que vão reforçar e prevalecer a repressão do comportamento. Esse cara vai ser infeliz. Imagina, ele vai ter que pegar amanhã, ele vai ter que ir na mata pegar alimento, ele vai ter que caçar, ele vai ter que pescar. Como é que ele vai fazer isso triste, depressivo, entende? Isso não existe entre os aborígenes, entre os silvícolas, né? É uma vida livre. Nós não sabemos o que é isso. São muitas regras, muitas regras. Não é possível que a gente vai cumprir todas as regras. Não cumpre, não cumpre. uhum. Não dá para cumprir. E aí fica uma sociedade enferma, né? Temos que curar isso. Nossa. Tem pessoas querendo saber, fazendo perguntas aí, e eu tenho só duas perguntas aqui para fazer para você, Aham. que veio lá de Araçuaí, no caso de pessoas deficientes ou com limitações, no caso de, por exemplo, terem feito cirurgia de próstata, tem como ter prazer com a massagem tântrica? Tem. A gente. Eu desenvolvi a sensitive para essas pessoas. Porque a sensitive não é. A gente precisa afastar a ideia de que o orgasmo é uma experiência genital.
Não é experiência genital. O genital, ele tem os mesmos componentes de prazer que bioelétricos que você vai encontrar em toda a pele. Então, é possível desenvolver um padrão de orgasmo baseado na bioeletricidade que é irradiada da pele. Então você deita lá, esquece a ideia de que você precisa de um genital. Não precisa, não precisa. Faz a sensitiva, faz não, porque você não. Dá para fazer também. Você mesmo pode passar a mão em você, você vai ver os impulsos bioelétricos. Mas o legal é uma outra pessoa, né? Não, mas no caso aqui a pergunta é se o método resolve para essas pessoas, né? E tem mais uma aqui, ó. Hoje em dia tem muitas pessoas que se dizem assexuadas ou frígidas ou com baixo libido. Como que o método atua nesses casos, né? São as perguntas meio parecidas, mas enfim. Uhum. Como que o método atua? Recebendo a massagem. Então, tem que receber a massagem. Tem que receber. É o início da introdução, do prólogo, do prefácio. Eu estava com saudade de ouvir isso, viu? Tem que receber, começa pela massagem, começa. Tem tantos terapeutas espalhados pelo Brasil, né? Bons terapeutas, grandes terapeutas. Curso online, eu estou lançando curso online aí que a pessoa vai poder aprender em modelo vivo, em prótese, em homem e mulher, né? Vai poder aprender a fazer. Pega esse material, chama o teu parceiro, a tua parceira, experimenta, pratica, aplica e recebe, sabe? Esses movimentos de deslizamento. Afasta a ideia do sexo, depois você transa, né? Mas depois você transa, mas antes disso faz uma sensitive, recebe uma sensitive da pessoa, você vai ver que a bioeletricidade vai criar movimentos, reflexos, movimentos involuntários no teu corpo, muito interessantes, que tem a mesma condição na interpretação do corpo, ela tem a mesma condição que o orgasmo tem no sexo, é muito prazeroso, é muito gostoso, você ficar ali, tendo aquelas coisas ali deitado, não é? Não, e você fica tendo aquelas coisas, e depois, se você for transar, a reação é completamente inesperada e diferente, porque né, o fluxo de energia já está todo ali no... Totalmente. Parece que tem pessoas aqui, olha, que fizeram perguntas, mas são muitas perguntas. Alguém fez uma pergunta aqui sobre... tá. Aqui está deixado também nessa live o link do meu curso, está aqui, tá, Lichoque, na sua live. Estão perguntando se vai ficar gravada. Dessa vez eu acho que a gente vai conseguir gravar, né? Uhum. Bom, tem uma pessoa aqui, é uma terapeuta, que estava falando de um atendimento. Você desculpa, mas a gente estava aqui conversando e eu não vi. Uhum. Aí eu só vi que passou a pergunta e eu não sou muito boa de ficar olhando aqui. Enfim, manda depois então para o Lichoque no privado, né? Manda sim. Você responde? Respondo, claro. Responde. Quem não conseguiu ter a resposta aqui, né? Eu vou te dizer que eu falo diariamente aí em torno de seguramente 200 a 300 pessoas por dia converso. Me chamam no WhatsApp, no Instagram. Pois é. Aqui, ó, massagem tântrica é pura libertação, falaram aqui. E tem pessoas falando dos benefícios que teve com o curso online, obrigado. Uhum. Muito amor por esses dois, obrigada.
É uma coisa que eu queria falar, que é escrito, né, de choque, a ejaculação feminina chama Anrita. Bom, Isso. gente, desculpa se a gente não conseguiu responder, mas olha, o direct do Nichoque, ele está falando aqui que ele vai responder. Manda no direct dele. Teve alguém que queria Sim. fazer alguma pergunta aí sobre atendimento, que eu vi que passou, mas a nossa conversa estava fluindo aqui tão... E entra lá, por favor, me sigam lá no meu Instagram, no Instagram da Moksha, Me segue né? também, pre.moksha, entra no link do curso. Gente, olha, tudo isso que a gente conversou aqui, né, Nichoque, os benefícios, aprender a fazer a massagem, é um laboratório totalmente possível. Sim. Eu fiz uma live com a Fabi esses dias, eu estava contando para a Fabi que a primeira vez que eu vi falar sobre massagem tântrica foi uma fita cassete que a minha professora de yoga me emprestou. E eu fiquei tão maravilhada que eu peguei uma banana, caturra, e comecei a tentar fazer os movimentos. Aí, depois, quando eu entrei, na época não era, o site ainda não chamava Metamorfose, acho que chamava Neotantra. Abriu uma janela, assim, com a comuna, eu fiquei... Eu perdi o fôlego, assim, e falei assim, eu nunca vou conseguir estar nesse lugar, né, que eu morava quase 600 quilômetros de distância, né? 3 meses depois eu estava lá, na comuna. Sim. Nichoque, qual a mensagem que você quer falar mais alguma coisa? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que ficaram aqui fielmente nos assistindo? Então, é uma mensagem é uma mensagem bem tântrica, de fé, de esperança e de amor, né? A gente vive um momento muito delicado com essa iminência aí dessa guerra. Nossa. É a exacerbação dos egos, né, de uma sociedade machista, patriarcal, e é incapaz de pensar naqueles seres lá daquela cidade da Ucrânia, cheio de crianças, os pais desesperados, saindo pelas ruas, tentando salvar seus filhos da guerra, né? A gente vive numa sociedade extremamente miserável e pobre de espírito, de alma, né? E esses homens não vão levar nada, nada, nada desse mundo, nos seus poderes efêmeros, vai tudo apodrecer com o corpo. E apodrece na memória dos seres que viram que eles foram tiranos, déspotas, né, que exacerbaram seus egos e desprezaram esse clamor da nossa sociedade pelo carinho, pela afeição, pelo cuidado com o outro, né? Nós vivemos nessa sociedade, nós fomos atirados aqui na esperança de alguma forma minimizarmos esses danos colaterais que esse terror, esse pânico causa sobre todas as pessoas, né? É um momento delicado que exige da gente muita fé na humanidade, de que a humanidade vai realmente entrar, se corporificar na espécie humana em algum momento da nossa evolução, né? E que compete a cada um fazer o seu trabalho pessoal, o seu trabalho íntimo, de desejar o melhor. A intimidade é um convite para a pessoa tratar-se bem, curar-se bem e superar todas essas vicissitudes e essas negações e repressões dessa sociedade patriarcal. Eu sou muito a favor de surgir uma sociedade matriarcal. Se fossem mulheres que estivessem ali naquele comando, essas armas já tinham sido derretidas e teriam sido transformadas em coisas mais úteis para a humanidade, né? Tá bom? É isso que eu desejo.
Vamos vibrar aí para esse troço acabar, porque é um terror, né? É verdade. Muito, muito triste, porque hoje eu estava vindo para casa e pensei assim, eu não nasci para ver isso, isso não é possível que isso está acontecendo, né? Eu não vivi até hoje para ver isso, né? É bem triste. Que choque. Muito obrigada mais uma vez, muitíssimo obrigada. Hoje, antes da nossa live começar, a luz aqui da minha sala ficou piscando, 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 indo e voltando, indo e voltando. Eu achei aquilo, eu falei assim, poucas pessoas às vezes acreditam, né? Mas eu posso comentar com o choque, que eu tenho certeza que ele vai entender. Sim. O que foi isso aí? Era o pulsar do meu coração refletindo ali. Obrigada, viu? E fica aí a perspectiva de ter uma terceira live, quem sabe, né? Vamos marcar aí uma outra live. Olha isso! Né? Muito bom! Assim eu fico mais à vontade ainda para falar. Vamos? Isso. Né? Vamos marcar uma terceira e falar essas coisas aí, que é gostoso, né? Beleza. Tá bom? É muito bom, nem sentimos a hora passar, né? Um beijo a todos. Obrigada para todo mundo. Gratidão pela presença, por essa conversa bacana que nós tivemos aí, tá? E muito obrigado a você também. Obrigada, viu?